Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí ter mais uma aula de história, né? Conversar mais um pouquinho sobre a questão das plantações do café, né? Nessa época aí colonial do Brasil e falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades aí, né? Com essas plantações, com essas exportações. Então a gente já tem falado bastante aí também sobre a história, né? A nossa história desde a chegada aí dos portugueses aqui no nosso Brasil, né? As pessoas que eles encontraram, os índios estavam aqui habitando. Então eles encontraram os índios e trouxeram também a cultura, né? E os objetivos deles aqui para o nosso país. Então, primeiramente, eles plantaram a cana-de-açúcar, então os índios trabalharam aí na produção do açúcar, depois eles também começaram a exportar o pau-brasil, então os indígenas também trabalharam muito na extração do pau-brasil, e assim foi o nosso país, né, as cidades, elas foram se desenvolvendo a partir do trabalho dos indígenas, a partir das exportações que os portugueses faziam para outros países, né? Agora nós estamos falando sobre a plantação de café, né, que depois de alguns anos os portugueses também começaram a iniciaram aí com as plantações de café aqui no nosso país, né? Então essas plantações geraram coisas muito boas aqui para o nosso país, né? As cidades elas começaram a crescer, começaram a melhorar, né? Antes não havia uma estrutura de cidade, né? Antes havia apenas as vilas, né, dos portugueses e os lugares que os portugueses foram se instalando, foram construindo, mas ainda não havia a organização que é importante dentro de uma cidade, né? Então, aí na página 192, a gente vai continuar nossa leitura, né? Então, o que acontece aí nesse período? Acontece que as ruas, elas ainda eram ruas de terra, né? Elas eram muito estreitas, então elas não eram aí aptas, né, para receber aí não tinha uma estrutura para as pessoas viverem de forma organizada ainda, né? Então as cidades já tinham as construções das casas, já tinham a questão do trabalho já se desenvolvendo, mas ainda as ruas continuavam estreitas, sujas e mal cheirosas. Ainda precisava de uma organização maior aí do governo nesse período, tá? E aí o governo teve que pensar em uma melhoria, né, da higiene entre as pessoas, por quê? O que aconteceu é que com a falta de higiene entre as pessoas e nas cidades, algumas pessoas começaram a ficar doentes, né? Algumas doenças começaram a aparecer, né? Algumas epidemias, como a febre amarela, a varíola, né? E outras doenças também relacionadas à falta de higiene e eles começaram a tomar algumas medidas, né, para evitar que essas doenças elas aumentassem, elas se propagassem nesse período. Então, uma das medidas que o governo tomou na época, que ficou bastante conhecida, ela se chamava Brigada de Mata-Mosquitos, né? Então, ela era dessa forma: um grupo de homens, né, passavam em vários lugares aí dessa cidade, aplicando inseticidas tentando evitar essa propagação dos mosquitos, né? Que os mosquitos eram atraídos aí pela sujeira, pelo lixo. Então, eles aplicando esses inseticidas e afastar os mosquitos, né? E foi uma campanha que teve início por volta de 1904, né? Esse período mais ou menos que aconteceu essa campanha. E também teve uma outra campanha de vacinação contra a varíola, né? Outra doença aí típica da época, né, relacionada à sujeira, à falta de higiene, e eles tiveram que tomar essas duas decisões aí na época para que não se propagassem essas doenças, tá? Na página 193, nós vamos falar agora sobre como que estava a vida na cidade. Então a gente já percebeu que as pessoas tinham que se organizar melhor com relação à sujeira, com relação ao lixo, mas assim, que a cidade já estava tendo uma cara já de cidade, né? Já estava se organizando, as pessoas aí que habitavam nas regiões mais nobres, né, as mais ricas da nossa cidade, do nosso país,
elas começaram a fazer construções baseadas nas construções da Europa, né? Então, as famílias ricas que viviam aqui começaram a pensar em construções com as características da arquitetura da Europa. Então, a gente tem aí na apostila, na página 193, algumas fotos da época do Rio de Janeiro, desse período aí, 1900 e pouquinho, tá? E aí, observa bem essas fotos, olha como eram essas construções. O texto fala que essas pessoas, para construírem, né, para colocarem essas construções nesses lugares, elas se baseavam na arquitetura europeia, tá? Não só a arquitetura, mas também essas famílias mais ricas, elas tinham uma apreciação à arte, elas gostavam muito da arte europeia. Por isso que muita parte aí dessas apresentações, desses concertos, né, que foram apresentados aí nesse teatro que está sendo mostrado, eram baseados aí na cultura europeia também, tá? Então, tudo a gente começa a ver aí então a questão da Europa, né, dos costumes, dos valores da Europa influenciando a nossa cultura, né? Até então nós tínhamos apenas a cultura indígena, né? Nós tínhamos os costumes indígenas. Já nesse período já havia uma mistura aí, uma mistura de culturas, uma mistura de influências, tá? As pessoas mais ricas tinham um certo gosto, começaram a se dedicar a algumas coisas, tá bom? Que eram todas relacionadas à Europa, tá? Então, parte dessas construções, se a gente comparar com as da Europa, a gente vai achar semelhança entre elas. E também tem uma pergunta que a gente precisa refletir aí na página 193, que é sobre a vida no campo. Nesse mesmo período na cidade, a cidade estava se desenvolvendo, as pessoas estavam já se voltando ao trabalho na cidade, algumas pessoas do campo estavam vindo para a cidade porque o trabalho no campo não estava muito bacana, né? Então, como que será que estava sendo o desenvolvimento das pessoas? Como que estava sendo a vida das pessoas no campo, né? Como que estava a vida das pessoas no campo, já que na cidade a gente está vendo que estava melhorando, né? Infelizmente, nesse período, a vida no campo continuava muito precária, né? Então, aqui na página 194, vocês vão ler um pouquinho sobre as informações de como eram essas condições de vida das pessoas, né? As condições de vida e de trabalho dessas pessoas continuavam muito precárias. Muitos trabalhadores saíram do campo em direção à cidade, buscando melhores condições, né? Devido ao declínio da atividade cafeeira. Então, aí começaram a crescer as indústrias nas cidades, né? Começou a oferecer trabalho para as pessoas na cidade. E esses trabalhos das indústrias que começou a atrair muita gente para a cidade começou a crescer, começou a se desenvolver, tá? E aí que começou toda a história aí da cidade, a cidade que nós temos falado aí nas aulas de geografia também, né? Qual foi o início, como que se iniciaram as cidades? Então aí nós estamos vendo a história das cidades, como elas se iniciaram, tá? Aqui no diálogo com o texto, pessoal, da página 194, eu vou fazer com vocês aqui rapidinho uma linha do tempo para a gente conseguir acompanhar o período de cada trabalho, o período de cada época aí do Brasil, tá? Então, a gente vê que em 1500, né, nós temos a chegada dos portugueses aqui no Brasil e o início da extração do pau-brasil, né? Então, esse tipo de trabalho já existia aqui no nosso país nesse período, em 1500, tá bom? Em sequência, veio o trabalho nos engenhos, né, onde os indígenas e os africanos, eles trabalhavam aí na produção de açúcar, tá bom? Dentro dos engenhos, tá bom? Após o trabalho dos engenhos, assim, para acrescentar mais um trabalho, os portugueses encontraram ouro em Minas Gerais, né? Então, esse ouro também trouxe aí muitas riquezas, né, para os portugueses. Parte dessa riqueza também eles investiram aqui no nosso país, tá bom? Mas muito dessa riqueza também foi exportado aí para a Europa. Então, tá. Então, a gente começou aqui em 1500, né, com a extração do pau-brasil. Depois, a gente vai para a produção de açúcar dentro dos engenhos, tá? Depois, a gente vai para a extração do ouro, né, que é um outro tipo de trabalho que envolveu os indígenas e os africanos. Após o ouro,
vieram as plantações de café, né, que trouxeram muitas coisas boas, muitas melhorias para as cidades, muitos imigrantes chegaram aqui no nosso país nessa época. Então a cidade começou a se desenvolver, começou a ficar mais populosa, tá? E aí, após esse período do trabalho no café, começaram a surgir as primeiras indústrias aqui no nosso país, gerando empregos para as pessoas. Então, muitas pessoas do campo vinham para a cidade em busca de empregos oferecidos por essas indústrias, tá? Então, essa aqui é uma sequência simples que eu fiz aqui com vocês para a gente entender o período de cada trabalho, de cada época, tá? Então, acompanhe esse período aqui comigo, tá bom? Façam aí na apostila de vocês, na página 194, essa linha do tempo também, seguindo essa sequência que eu fiz com vocês aqui, tá? Coloquem qual foi o primeiro trabalho, depois a continuação desse trabalho, qual que foi, depois eles passaram para qual trabalho. Então, precisa seguir uma sequência nessa linha do tempo, tá? E responder também a página 195, algumas questões relacionadas ao texto aí, sobre as mudanças, né, da atividade cafeeira, desde que começou esse trabalho no café, plantação, exportação, o que mudou dentro das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, tá? Falar aí também sobre os barões do café, que eram esses barões do café eram as pessoas mais respeitadas da cidade, eles eram os responsáveis por esse trabalho dentro das cafeeiras, né? E, então eles eram os mais respeitados, aí, os mais ricos, né? Viviam nas partes mais nobres aí do nosso país, tá bom? Os barões do café, tá? E aí responda a página 195 até o final. E depois a gente continua falando sobre o início das indústrias no nosso país, né? Sobre o crescimento do trabalho no nosso país, tá bom? E aí a gente vai se falando depois na próxima aula. Um beijo, pessoal. Tchau.